A primeira pergunta que eu tenho é essa: a sua trajetória aí até chegar ao Corinthians, né, no mercado financeiro, aí o Alai Finino e no Corinthians, né, que é o seu clube de coração também. Conta um pouquinho pra gente, Pedrão, e de novo seja muito bem-vindo. Primeiro, agradecer vocês pela oportunidade de estar falando dessa grande paixão que é o Corinthians, tá explicando um pouquinho aqui da nossa situação. Obrigado, Marcelo, obrigado, Pedro, obrigado ao Salomão, meu grande amigo também, que infelizmente não está aqui, Uhum. mas com certeza vai estar acompanhando a gente. É paixão, né? Assim, você aceitar um cargo desse de diretor financeiro do Corinthians, acima de tudo, é paixão. Deixando claro que é um cargo estatutário, não remunerado. Então, realmente é a vontade de fazer algo grande, vontade de realmente fazer uma história nesse clube que é o maior do Brasil e mexer, que mexe, né, no dia a dia, né, Marcelo? Vou fazer uma pergunta para você de volta, né? Quão melhor é seu dia depois de um bom jogo, depois de um bom título, né, depois de uma boa vitória? Então, isso, vezes 35 milhões de Uhum. torcedores, você impacta muita gente. Então, acho que essa é a principal motivação de estar lá, de tentar fazer, de tentar resolver pelo menos uma parte dos problemas, que não são poucos. Uhum. Como você diz, é uma dívida muito alta, desafiadora, mas que tem solução e tem um caminho. E vamos aqui estar debatendo um pouco sobre isso hoje aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito legal. Pedrão, você, né, já, teve aí candidato ao conselho, né, pela chapa Valores 83, então já tem uma ligação muito forte com o Corinthians, como você mesmo falou. Como que foi o convite do Augusto Melo, assim, vocês já tinham uma ligação, foi um e-mail, foi um telefonema, foi um almoço? Conta pra gente aí os bastidores do convite do Augusto Melo. Vou te contar um pouco do meu racional, desde que eu virei sócio do clube, certo? Então, depois que o Corinthians foi campeão da Libertadores e do Mundial em 2012, e naquele ano meu sogro virou conselheiro do clube pela primeira vez. E ali eu falei, cara, que legal, como é que faz, como é que não faz? Comecei a tentar entender um pouco mais. E descobri que para você, né, ter um papel de conselheiro ou estar ali ativamente, né, dentro, né, da tomada de decisão, ou podendo ajudar, ou podendo participar minimamente, você teria que ser conselheiro ou teria que estar associado ao clube lá no Tatuapé, né, a Uhum. sede do Parque São Jorge. Então, em 2013, eu virei sócio com essa cabeça. Falei, um dia, cara, eu quero poder ajudar, certo? Ainda estou numa trajetória aqui de mercado financeiro, estava começando minha trajetória ali na XP depois de liquidez BGC, mas virei sócio em 2013 com essa cabeça um dia. Uhum. E depois da trajetória de XP, etc., quando eu saio da XP em Nova York em 2020 e volto para o Brasil, começo a pensar mais de como, né, ajudar, de como me envolver, etc. Tinha uma eleição em 2020, mas no final estava numa transição ali, não deu para participar daquela eleição. Em 2023, recebi um convite do amigo meu, que hoje é nosso diretor cultural, já foi diretor financeiro há muito tempo, o Raul, de Uhum. participar da chapa dele. A chapa dele tinha sido 2 vezes eleita como conselho. Para quem não sabe, são 200 conselheiros trienais, mais 104, 106 vitalícios. E esses 200 trienais, eles são eleitos de chapas de 25. Então são 8 chapas a cada triênio que são eleitas. E eu entrei nessa chapa Valores 83, do meu amigo Raul Corrêa da Silva, e participei dessa eleição. E participar da eleição foi muito legal para começar a entender como funciona, né, essa questão ali de dentro do Corinthians. E eu faço aqui um apelo para todo mundo que está assistindo, todo corintiano, que às vezes fica reclamando do que está acontecendo, fica incomodado com a situação política do clube, mas só tem um jeito de mudar o Corinthians, estatutariamente hoje. Uhum. A gente pode discutir aqui se o estatuto é o mais moderno, menos moderno, mas também você consegue só mudar o estatuto de dentro, né? Então hoje o Corinthians tem uma eleição trienal que só 4 mil pessoas decidem o futuro do Corinthians. Quanto mais gente corintiano se associarem ao clube, certo? E fizerem esse movimento, depois de 5 anos, eles podem tanto votar, né, para eleger os presidentes e os Uhum. conselheiros, também como podem se eleger ao conselho do Corinthians e participar ativamente disso. Então só tem um jeito de mudar o Corinthians, é de dentro. Então, assim, cara, todo mundo que é corintiano e que tá incomodado com a situação e quer me ajudar a melhorar, tem que participar de dentro. Tem que ir lá no Parque São Jorge, tem que virar sócio do clube, e depois de 5 anos, cara, pelo resto da sua vida você vai poder estar lá, né? Então isso é muito importante falar. E daí, nesse movimento, eu saí como conselheiro, mas a nossa chapa não entrou. Uhum. Mas nossa chapa era uma das chapas que apoiava o Augusto. Porque a gente acreditava que era importante uma mudança depois de vários anos de gestão, né, de um mesmo grupo, né, sem nenhum julgamento aqui, pelo contrário, só quero falar das coisas que a gente tem que fazer para frente. E a gente escolheu optar pelo Augusto.
Então eu me aproximei dele na campanha, ficamos minimamente próximos, contei um pouco da minha história para ele. Quando eleito, ele coloca um outro diretor financeiro, muito competente, que é o Rosalá, e no primeiro semestre ali, né, da gestão, por alguns problemas ali de gestão, o grupo do Rosalá acabou, né, saindo da gestão e ele me fez o convite. Daí, assim, né, eu acho que eu consultei por volta de uns 100 amigos, assim, cara, uns 80 amigos, acho que 79 ou 99 falaram para eu não fazer, né, mas eu já estava com a decisão tomada, a paixão é muito grande, né, e falaram para não fazer simplesmente, né, pelo ambiente, né, por simplesmente ser diferente de você estar numa empresa e estar num ambiente muito político, que você precisa, né, tá muito, muito alinhado com isso. Mas aceitei o desafio com o maior prazer e tem sido um desafio, né, muito, muito complicado, mas sem dúvida nenhuma muito prazeroso também de ver algumas das coisas que a gente tem feito, a gente vai comentar aqui, já surtirem efeito, já estarem minimamente funcionando, né, ver os resultados em campo, quer queira, quer não, melhorando. Então a gente está bastante animado aí com esse começo de trabalho. Acho que antes de entrar no trabalho por si só, Pedro, acho que é legal, você tocou num ponto que o Mansur abordou aqui com a gente, né, que foi um dos caras que participou da elaboração da lei da SAF, e ele trouxe uma visão muito parecida com a que você trouxe agora, falando que os torcedores, em grande medida, entendem que, né, as SAFs agora com donos, elas vão operar de uma forma, e os clubes no modelo associativo ainda, eles têm um processo democrático, mas que permite que você tenha a participação de vários grupos, né? Na prática, o que ele trouxe como ponderação é que os clubes associativos eles já têm alguns donos. Né? No caso aqui, o Corinthians, ele pode não ter donos, mas ele tem 4 mil pessoas, como você falou, que participam das decisões políticas no dia a dia, etc., que acabam influenciando o que vai acontecer pelos próximos 3 anos e assim sucessivamente. Dentro desses 8, 9 meses que você está lá dentro, quão desafiador é para você conseguir focar no seu trabalho versus um ambiente que, não só no Corinthians, mas em todos os clubes, modelo associativo, Flamengo, né, passou por uma eleição agora super pública, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, enfim. Quão desafiador é, vindo do mercado financeiro com gestão e governança muito claras, é você blindar seu trabalho, focar no dia a dia e não cair no ruído político do clube, né? É um desafio, sem dúvida. Né? E eu falo para minha filha, comento que eu falei, filho, papai erra todos os dias, quando a gente fala de erros e tal, etc., porque errar é normal. E só erra quem está fazendo. E eu acho que o maior desafio nessa cadeira e no começo para mim foi muito mais desafiador, é entender como transitar nesse ambiente. Errei bastante, eu acho que por falta de comunicação com alguns dos órgãos que são muito importantes para o clube, a gente tem muito respeito, né? É importante deixar claro aqui que a gente tem muito respeito pelo Conselho Deliberativo, pelo CORE, que é o Conselho de Orientação, pelo Conselho Fiscal, mas no começo, sem dúvida, a gente cometeu alguns erros de comunicação, a gente fez, né, deixou de eventualmente prestar algumas informações no tempo adequado, etc., que hoje a gente está cada vez mais alinhando e cada vez mais tentando aproximar e tentando fazer as coisas, né, do jeito mais correto possível dentro das normas estatutárias da associação. Mas, sem dúvida, é uma diferença muito grande, porque na minha empresa, por exemplo, cara, eu toco o dia a dia ali direto, as decisões às vezes são um pouco mais rápidas, enquanto tem um outro nível de aprovação, né, numa associação com vários órgãos competentes, muita gente boa trabalhando em todos esses órgãos. Mas, sem dúvida, existe uma diferença grande em relação a isso. É uma adaptação. É uma adaptação que no começo não foi fácil. Ainda, sem dúvida, às vezes, né, escapa alguma coisa, mas, cara, assim, é o desafio. É o principal desafio, acho que, da cadeira.